Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, minhas amigas, meus amigos, boa noite para nós. Estamos começando mais um programa Força do Espiritismo, transmitindo pela TV SERJ, pelo Espiritismo.net, pela Associação Espírita Célia Xavier, pela FEB Lives, pela o IDEAC de Campos, pela Web Rádio Amigo Espiritual e a Web Rádio Fraternidade. Hoje estamos recebendo um amigo muito querido, Alexandre Pereira, que é trabalhador e diretor do SERJ, aqui do nosso Movimento Espírita do Rio de Janeiro, e falará para nós sobre o tema O Cristo Consolador. Alexandre, meu amigo, é uma alegria tê-lo por aqui, meu amigo. Boa noite, Tiago, boa noite a todos que nos assistem, é uma alegria imensa estar com vocês. Muito bem, meu irmão, a palavra é sua, fique à vontade. Terminando, a gente volta para o nosso bate-papo. Tá bom, então vamos saudando inicialmente a todos, desejando que a paz de Jesus nos envolva, que a misericórdia de Deus nosso Pai possa estar em nossas vidas em todos os momentos. O Cristo Consolador. É tratado esse tema no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando os espíritos compuseram o estudo, a codificação, a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eles colocaram esse capítulo após o capítulo Bem-aventurados os aflitos e antes do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Temos então aí já de início a certeza de que não foi por acaso. Faz parte de uma linha de aprendizado, de absorção de conhecimento, que nós possamos entender que as nossas aflições, o entendimento, a compreensão das nossas aflições antecede o consolo. Por quê? O indivíduo que não tem consciência da origem, do propósito, de como se forma, onde está a causa de suas aflições, ele não avalia bem o modo, o jeito, a forma de lidar com elas. Ao mesmo tempo, pode avolumá-las ou reduzi-las e também não identifica porto seguro para o mar revolto da vida. Portanto, precisamos primeiro entender dor e sofrimento. Precisamos compreender que nenhum sofrimento, nós não somos acometidos por nenhum sofrimento que não seja um sofrimento que vá nos permitir aprendizado. Não haverá sofrimento injusto.
tudo está dentro de um grande planejamento realizado para que nós possamos, ao final, porque se tem início, tem fim, ao final do período de sofrimento e dor, nós saiamos com lições, com aprendizados. Mas para isso não basta sofrer. É preciso evoluir moralmente, espiritualmente, com esse sofrimento. É indispensável sofrer extraindo, diz Emmanuel, boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Por isso precede o Cristo Consolador o capítulo de Bem-aventurados os aflitos, para que nós possamos mergulhar no conhecimento dessa dor, que é o equilíbrio, que, através, melhor, da lei de equilíbrio e reeducação, educação, nos permite crescer. Pensamos muitas vezes, ouvindo simplesmente a bem-aventurança, que basta sofrer. Mas não basta sofrer. A intenção do sofrimento é corrigenda, porque ele nada mais é do que a repercussão dos nossos passados de erros, de maus caminhos, de violações da lei divina ou natural que nós tenhamos cometido. Então, todos nós que passamos pelo exercício do livre-arbítrio, da vida comum, sobre as decisões do dia a dia, plantamos hoje o nosso futuro e colhemos no presente o nosso passado. Então, benfazeja seja a dor e o sofrimento enquanto despertador, enquanto remédio, enquanto nos fazer, por modo impulsivo, sair da inércia e compreender melhor o que fazemos. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo, diz Emmanuel em Dicionário da Alma, pela psicografia nobre de Chico Xavier. Deus, então, não quer a dor, não quer o sofrimento. Pelo Senhor da vida, o Pai amantíssimo apresentado por Jesus, nós não sofreríamos, não teríamos dores. Tudo se apresenta num regime natural de adequação da lei divina. Então, tudo dentro de um caminho de justiça. Como não fizemos o caminho do amor, a dor vem realizar a obra de ajuste. Entender, então, a função da dor, que tem como objetivo não a finalidade da nossa vida, diz Vinícius em torno do Mestre, mas é um meio de conduzir os espíritos ao objetivo, à finalidade da vida. Então, a dor e o sofrimento, nós, espíritas, não gostamos de sofrer. Quem acha que o espírito é aquele que gosta de sofrer, incorre em erro. Isso seria quase uma patologia. Nós não gostamos de sofrer, nós compreendemos o sofrimento e a dor. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E como Deus é justo, há de ser justa essa causa. Às vezes olhamos, meus irmãos, crianças, adultos muito bons, pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas caridosas, que sofrem o aguilhão da dor firmemente. E às vezes até pensamos, meu Deus, como pode sobrecarregar este indivíduo, esta criança, com esse peso da dor, do sofrimento? Jogamos, então, nas mãos de Deus a culpa ou a responsabilidade por todo aquele momento de intempérie, de mar encapelado, quando, na verdade, ensina-nos os bons espíritos, nós somos os geradores da causa
E o Pai o tempo todo cuida de nós, à semelhança da parábola do filho pródigo, estará sempre à espera de nós quando aportarmos lá na entrada da casa, quando refizermos o caminho, voltarmos ao amor, a dor cessará, o sofrimento será extinguido. Então, essa compreensão primeira é muitíssimo importante para nós. Nós, espíritas, não podemos querer nos livrarmos da dor, especialmente na busca incessante das terapias espirituais. É-nos devido o direito de lutar para ficar saudável, mas precisamos ter a consciência de que esse caminho da saúde se dá impreterivelmente através da reforma íntima, da moral, da construção do homem novo, porque o doente, que é curado somente no corpo físico, volta a estar doente. Essa concepção, esse entendimento, à luz da doutrina espírita, nos fará entender melhor o Cristo Consolador em sua amplitude. É uma estrada que nós precisamos construir. Jesus nos propõe, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. O jugo eram aquelas traves de madeira que cerceavam os animais, ou o domínio imperativo de uns sobre os outros, como, por exemplo, do Império Romano sobre os judeus na época. Era algo duro, era algo que aprisionava, mas Jesus diz que o jugo dele é suave, que o jugo dele não prejudica, não aperta como as traves, não condiciona. O jugo de Jesus é suave. E ele diz mais: o meu fardo é leve. Não grandes cargas que nos prejudiquem, que tirem, que façam que nós sejamos impedidos de realizar o que desejamos. É o fardo suficiente, ele é leve para que a gente possa seguir o nosso caminho. A primeira grande questão do Cristo Consolador é a chamada. Vinde a mim. É uma convocação, um alerta para que nós possamos, adquirindo o conhecimento que previamente conversarmos sobre as necessidades de dor, sofrimento, as vivências espirituais, o estado do mundo espiritual, a necessidade do perdão, da reforma íntima, da humildade, da simplicidade, da pacificação, da criatura transformada, nos acheguemos à lei de Deus. Porque o mal é a ausência do bem, os espíritos nos garantem. E o bem o que é? O cumprimento da lei divina. Então, o vinde a mim é a volta à casa do Pai, na parábola do filho pródigo. É nós nos juntarmos em busca da religiosidade, que é mais do que a simples frequência a um grupamento religioso, a uma corrente religiosa. Os aflitos e sobrecarregados são todos envoltos nas sombras da dor, do desânimo, dos vícios, da revolta, conscientes ou inconscientes das suas necessidades espirituais. Somos todos nós, ou aflitos ou sobrecarregados.
Os sobrecarregados são aqueles que sabem mais. Os aflitos são os que sabem menos. Mas Jesus garante: eu vos aliviarei. Porque manso é humilde, está pronto a ajudar, como modelo e guia da humanidade, trouxe a boa nova, que é a receita de salvação de nossas vidas. Mas o Espiritismo não é salvacionista. Não, ninguém te dirá que, frequentando a instituição, aderindo ao Espiritismo, terás a promessa do consolo ou da salvação. Mas o conteúdo da receita te é apresentado, as ferramentas te são entregues para que possamos nós, incluindo-me, claro, a este caminho de transformação se colocar, para alcançar o alívio. Este alívio é oferecido o tempo todo. Não é aquele jugo impeditivo, não é o peso, é, na verdade, a observância da lei divina, como está lá grafado no capítulo 6, o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observar a lei divina, a lei que Deus coloca para as nossas vivências. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o desdobramento das 10 leis morais que existem lá em O Livro dos Espíritos, e essa sequência de desdobramento se dá de forma a colocação e a iluminação das palavras do próprio Cristo, já que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo Evangelho, é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E esse jugo leve e essa lei suave, esse fardo suave, não é imposto, é o ensino por vivência do amor incondicional, especialmente no que nós chamamos de caridade. Por isso que os Espíritos nos dizem: fora da caridade não há salvação. Então desloca a ideia de salvação de uma adesão religiosa para colocá-la em nossas mãos através da posse das rédeas de nossa própria vida. Então, a prática da lei do amor e da caridade é que nos vai fazer seguir Jesus, alcançar as promessas colocadas no Evangelho, sermos bem-aventurados, excelsos, conseguirmos viver em plenitude, comparados a exemplo deste modelo e guia que Jesus foi, como se nos apresenta os Espíritos em O Livro dos Espíritos. É indispensável, diz Emmanuel, saber sofrer, extraindo boas lições da vivência, por mais difícil que pareça. É preciso nós identificarmos, e isso é importantíssimo, que essa justiça divina é perfeita. Esse julgo, pela observância das leis, não vai criar privilégios, não vai criar separações, vai criar simplesmente o justo, aquilo que nós precisamos. Por isso que o Espiritismo nos deixa muito claro que o caminho nosso é individual. Ou seja, cada um receberá conforme as suas obras, as suas ações. Não temos caminho coletivo simplesmente por sermos espíritas. Temos caminhos de exercício individual para que nos reenquadremos no equilíbrio da lei.
A prática da lei do amor, a vivência, cumprindo os desígnios do mais alto, nos possibilitará caminhos assim maravilhosos, como também, na volta, o não cumprimento da lei do amor gerará futuras consequências desastrosas para as nossas vidas. A fé no futuro, a ideia de que poderemos ser melhores amanhã do que somos hoje, é também um fomento, num caminho de esperança, na ideia de que cada degrau da subida da grande escada de Jacó se dá a todo momento, a todo segundo, a todo minuto. Nós não nos tornamos anjos, espíritos tutelares, espíritos puros de uma noite para o dia. Tem que ser um trabalho árduo, consciente, constante. A receita está dada. O Consolador, o Cristo de Deus, Jesus, chegou até nós e nos mostrou qual é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pela minha obra, pela minha doutrina, pelo Santo Evangelho, pela Boa Nova. É esta absorção, esta consciência, após entendermos o que é a dor, que nos vai fazer candidatos à presença, à vivência do Cristo. Além disso, Jesus, para que nós, humanidade, pudéssemos ter mais entendimento, ele fez uma promessa. Ele disse, olha, está posta a receita. Mas pensando o Senhor com a sua visão ampliada, com a dupla vista, eles não vão conseguir isso, né? Talvez tropecem, talvez caem nas malhas de perseguições religiosas, de domínios de poder, envoltos pelos mármores, pelo ouro, pela prata. É preciso que venha o Consolador quando a humanidade estiver preparada para ele. Em João 14, diz Jesus, no Sermão do Cenáculo, aos apóstolos, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei o Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Paráclito, o advogado, o ajudador, tradução da palavra grega Paráclito, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber naquele momento, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Vós, discípulos, vós, esforçados, vós que me sigam, como aqueles que estavam ali a assistir no cenáculo. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Bom, se vai ficar eternamente conosco, há de ser uma ideia, há de ser uma doutrina, há de ser algo que se perpetue sem os ciclos de vivência da matéria, vida e morte, encarne, desencarne, nascimento. Não pode estar restrito a um ciclo. Há de ser alguma coisa que se perpetue por gerações, sendo uma ideia, uma doutrina. É preciso que esteja em nós, que fique conosco. Somente o ensino pode entrar dentro do indivíduo. Somente a compreensão detalhada de algo enquanto aprendizado pode ficar conosco, enriquecendo as nossas almas nesse caminho do processo evolutivo. Já que os bens materiais aqui ficam, já que títulos, posses, nomes, tudo fica por aqui. Nada segue. Agora, o conhecimento, o aprendizado, a compreensão, carregamos conosco. As vivências e experiências, carregamos conosco. Esse Consolador nos ensinará
todas as coisas e nos fará recordar o que Jesus disse. Aonde está o Consolador prometido? Temos absoluta certeza que está na doutrina dos Espíritos, no advento do Espiritismo, inaugurado em 18 de abril de 1857, onde os Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber ordem de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Está lá dito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. São chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas e o verdadeiro sentido para dissipar as trevas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir orgulhosos, glorificar os justos, e a doutrina dos Espíritos vem calar corações, fazendo com que nós tenhamos subsídio para o entendimento do que Jesus colocou e que não era possível detalhar. Vem nos relembrar também que precisamos fazer um trabalho de construção da verdade em nós, que somente o indivíduo reformado, refeito, retirado de si vícios e torpezas, para dar lugar a virtudes, conseguirá alcançar o reino dos céus, que está em nossas consciências, que está não no exterior, mas dentro de nós. Quando nossa alma sossegar dos remorsos, das queixas, dos incômodos, das pendências de um passado de equívoco, o Cristo Consolador nasce com o Espírito de verdade, instituindo, sob o comando do Espírito de verdade, uma falange de benfeitores espirituais que vem à Terra de várias filosofias, de vários pensamentos, iluminar consciências, trazer para nós a luz do esclarecimento. É a doutrina espírita esse consolador. Cumpre todos os aspectos que Jesus disse no Consolador prometido. Tem como tarefa importante propagar os ensinos de Jesus de forma simples, da forma mais primitiva, sem dogmas, sem rituais. Relembrar o Mestre nos ensinos, um código de renovação moral proposto na Boa Nova, que deve ser aplicado, que não pode ser simplesmente colocado em mente. O Espiritismo nos convoca à vida prática. É Jesus no dia a dia. É o Espiritismo que nos diz que nós precisamos mostrar quem somos em ações. Essa doutrina, transportada e transformada em religião pela nossa necessidade de confinamento, de vivência em templos, não foi feita para ser confinada a templos. O Espiritismo não foi feito para que nós valorizáramos mais o ambiente material que o ambiente espiritual. Pensando em Sueli Caldas Schubert, em dimensões da casa espírita, tem dimensão espiritual, tem dimensão material. Não podemos copiar aqueles suntuosos templos da antiguidade, vazios de conceito moral, porque a prática da reforma íntima do ser é o objetivo da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo revela, portanto, o objetivo da dor, mostrando que os sofrimentos, que são crises salutares, nos levam à cura. São purificações que asseguram a felicidade das existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Compreensão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4.
Precisamos compreender, e o Consolador prometido, o Espírito de verdade, vem nos dizer, nos deixar claro sobre isso. O Espírito de verdade mesmo diz: eu revelei a doutrina divina, e como um cegador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, no que Jesus trouxe enquanto verdades, enquanto conteúdo moral. Não é uma adesão de exclusivismo religioso, é puramente referência às questões morais. Não adianta bater no peito e dizer: eu sou espírita. É preciso mostrar-se espírita. Amar antes de instruir. Não foi de propósito essa ordem? Senão menosprezamos a consciência ampla e espiritual de Espírito de verdade. Primeiro amamos, depois nos instruímos. Precisamos fazer em concomitância, em conjunto? Sim, precisamos. Até para que o amor não fique em desordem. Ele precisa de organização. Mas nunca privilegiar o estudo em detrimento ao amor. Instrução para o espírito, se não for regida pelo amor, constrói déspotas, autocratas, e nós não precisamos disso. O amor que o Espiritismo nos traz, pela verdade concedida, nos permite trazer, direcionar os nossos corações ao apelo divino contido no Evangelho. Não dá para colocar água limpa num copo de água suja. É preciso, primeiro, tirar toda a sujeira. Tanto que se nós colocarmos esse copo debaixo de uma bica, de uma torneira, a água limpa vai entrar e limpar, jogando fora toda a água suja. Então, nós não podemos, espíritas, falar em virtudes se nós ainda temos erros. Porque os erros e os vícios ocupam o lugar das virtudes. Claro, como eu disse, é um caminho vagaroso, é um caminho de crescimento, de esforço. Nós somos aqueles que nos esforçamos em combater em nós os maus hábitos e as más inclinações, mas precede a informação de que fazemos a reforma moral, que não seja completa, dependendo de cada um de nós, é individual, reforço, não é completa, porque nós precisamos saber quem nós somos, o autoconhecimento tão preconizado por Joana de Ângeles, para então abortar, jogar fora tudo que é ruim, para dar espaço, então, à água limpa, às virtudes. Podemos, de repente, fazer isso em umas 20, em umas 30 reencarnações, mas nunca deixar para o amanhã. Há de se começar de imediato. Há de se ter consciência de que precisamos sempre caminhar por essa ideia. No item 6 do capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito de Verdade diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores deverão enxugar as lágrimas. Nunca estamos sós. Mergulhados em dor e sofrimento, somos sempre banhados pela lei, pela graça, pela misericórdia. Por isso, os bons espíritos ainda hoje nos instruem. Por isso, nós temos um anjo guardião, um anjo da guarda, um espírito protetor,
Por isso, nós temos nas nossas casas espíritas dedicados irmãos espirituais em trabalhos constantes. Muitos deles, desde a fundação, há 100 anos, há 80 anos, acompanhando a instituição e abrindo mão de sua evolução espiritual, de seu crescimento em prol dos semelhantes, ou seja, fazendo o que Deus pediu, tirando privilégios e realizando trabalho. Trabalho é lei divina. Pensando assim, talvez a gente consiga entender quanto vale o nosso trabalho no movimento espírita, na casa espírita. Quando é um trabalho de doação sincera, de entrega, e não um trabalho em que nós temos ideia de fazer algum tipo de escambo, né? De troca. Estou aqui fazendo o meu passaporte para nosso lar. Aí não vale. É algo natural, construído, ofertado. Então, o sofrimento e a dor não vai extinguir. Não é porque a gente é espírita ou porque a gente é trabalhador espírita que o sofrimento e a dor vai extinguir. Mas recebemos sempre um remedinho aqui, outra acolá, uma palavra amiga aqui, outra acolá, por esses servidores e consoladores que estão a toda parte. Esse espectro consolador da doutrina dos espíritos, quando, por exemplo, se nos apresenta a comunicabilidade com os espíritos, entes queridos que nos ajudam, que já se foram, que se comunicam conosco, a ideia de que a morte não é a cessação da vida, porque a vida continua, a ideia de que teremos muitas oportunidades, não para que nos assentemos no comodismo, mas para que entendamos que sobre nós se derrama a misericórdia. A doutrina espírita nos propõe fé raciocinada, lançada sobre a fé, luzes. Fé não combina com razão, porque fé é sentimento. Mas a razão pode derramar-se sobre o sentimento, dando a ele consciência, dando a ele sabedoria, dando ao sentimento caminho. É a doutrina espírita o sol nas nossas almas, ensinando-nos a viver. Este é o Consolador prometido, provando por vários motivos que está pronta com o conteúdo que tem, suficiente, não precisamos de modismos, de coisas novas, novas entradas de ideologias recentes. Com o que tem, já é suficiente para falar claramente a ciência. Já pode se apresentar sem excelência filosófica. Já pode fazer com que as diretrizes do Santo Evangelho estejam muitíssimo claras em nossa mente. Quando nós estudamos a doutrina espírita e relemos os evangelhos na sua origem, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a nossa visão já é outra. Quando mergulhamos nas cartas, nas epístolas, a nossa visão já é outra. Quiçá nas alegorias do Apocalipse de João, a nossa visão será outra. Porque forra-nos a doutrina espírita com essa sabedoria. É essa doutrina que vem por uma equipe grandiosa de espíritos, como João Evangelista, Paulo Apóstolo, Santo Agostinho, Descartes, Lacordaire, o cura d'Armes, São Luís de França, Joana d'Arc, Henri Fénelon e tantos outros, né, que estiveram nesse trabalho e que nos todos sob a inspiração do Cristo. No capítulo 6, ainda, no item 4, diz: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observação da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse, por parábolas, por ensinos enigmáticos, muitas vezes ao conhecimento geral. Então, meus irmãos, essa nossa conversa de hoje
sobre o Cristo Consolador vem para que nós possamos, a partir dessa visão ampliada, entendermos um pouco melhor a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho, o advento do Espiritismo enquanto Consolador prometido, o Paráclito, e, ao mesmo tempo, abrirmos a ideia de que somos artífices de nossas vidas. Se nós entregarmos quaisquer decisões, ou comando, ou caminhos a outrem, quem quer que seja, mesmo a um espírito iluminado, nós perdemos a oportunidade de crescermos pelo esforço. Como nos deixou claro Jesus, sem esforço, sem mérito, não há recompensa. Então, meus amigos, que nós tenhamos tido a oportunidade de absorver esses conhecimentos nobilíssimos que nos foram apresentados pela doutrina espírita. Gratidão muitíssima, estamos aí à disposição para a sequência da conversa. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado pelas reflexões. Nos ajudou a todos. Meu amigo, a primeira questão é a seguinte. O Evangelho foi obra a narrativa da vida do Cristo que viveu há mais de 2000 anos. Por que o Evangelho ainda nos é atual? No primeiro capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, Tiago, os Espíritos nos dão uma boa dica a respeito dos estudos que precisamos fazer. Quando nos apresenta a parte moral apresentada por Jesus como aquela que não geraria nenhuma dissensão, nenhuma controvérsia, e que seria, de fato, o caminho para o nosso crescimento espiritual. Enquanto o cotidiano da vida de Jesus, os milagres, as predições, compõem a história, como você colocou, mas não são a essência. É como um fruto, que você tem a casca, tem o perisperma, tem o bagaço, e vai ter o sumo, o líquido, a essência. A parte moral é essa essência, que sorvida alimenta. É a parte que mais alimenta. Eu sei que hoje fazem também alimentos com a casca, com o que sobra do fruto, mas a essência está no líquido, naquilo que, ou na pasta, no interior do fruto. Então, o Evangelho ele precisa ser muito bem entendido na parte moral, porque é uma bula, é uma receita que nós precisamos seguir. Boa parte de nós espíritas, às vezes, abrimos mão do conhecimento do Evangelho em prol de teorias e complexidades que muitas vezes fazem parte da ciência espírita e que, na verdade, precisam caminhar ou juntas ou pós conhecimento do Evangelho. Porque senão essas impressões ou colocações da ciência espírita podem gerar problemas. Porque, como é ciência, tem posições, oposições, tem sínteses, tem teses, tem antíteses. E se eu não tiver moralmente equilibrado, isso vai gerar revolta, briga, né? Como a gente viu por aí, né? Discussões, comentários desairosos, às vezes, do outro. Então, já o amor contido, a reforma íntima é colocada dentro de nós, o líquido, a essência absorvida, fará com que a gente esteja preparado para perdoar, para amar, para compreender, para deixar passar, né? Para, às vezes, fazer silêncio quando é preciso fazer silêncio, né? Então, eu entendo que o Evangelho como um todo tem a sua importância, mas o conteúdo moral
essa preciosidade. Muito bem. Alexandre, outra questão é o seguinte, que tem muito a ver com o tema, né, com o título. Por que o Cristo é consolador? Nós temos aí a figura de Jesus prometendo consolo no vinde a mim, no entendimento que ele, Jesus, sempre foi o cumpridor da vontade de Deus, nosso Pai. Cristo é um título. Jesus recebeu o título de Cristo por ser considerado o Messias, o enviado de Deus, como o próprio Pedro, por via mediúnica, assim o reconheceu. Então, Cristo Jesus com hífen, ou Jesus Cristo com hífen, remete a um título. Mas a figura de Jesus, a presença de Jesus, ela se materializa quando nós encontramos nos seus ensinos esclarecimentos. Então, basicamente, o Cristo Consolador, Tiago, é um caminho de esclarecimento. É a criatura suportada pelo entendimento do que é a dor, o sofrimento, suportada na compreensão de que é passageiro, de que não está sozinha, de que tem o suporte dos amigos espirituais, no entendimento de que a dor e o sofrimento não são imposições divinas, são caminhos de reeducação, de reaprendizado, de reconstrução. Então, o consolo ele está aí. Não podemos imaginar esse consolo apresentado como a gente gostaria, né? Como um colo de mãe, né? Ou como passar a mão na nossa cabeça. Eu gostaria que fosse assim, né? Que todas as doenças se extinguissem, que toda a humanidade... Mas não é aí, não é por aí. Os Espíritos ensinam que não é por aí, que esse consolo é o esclarecimento, é o indivíduo que, diante da morte, por exemplo, de um parente, chora, porque faz o período de luto, mas que não se desespera, porque tem a certeza de que aquele indivíduo continua vivo. O esclarecimento suporta, e aí o consolo se faz. Muito bem. Meu amigo, outra questão é a seguinte, por que os primeiros cristãos eles tinham aquela coragem moral frente aos desafios da vida a ponto de, frente à morte, ter a serenidade e a tranquilidade? E o que esses primeiros cristãos têm a nos ensinar 2000 anos depois? Nós tivemos alguns mártires mais próximos de Jesus, como os próprios apóstolos, que foram todos, com exceção de João, sacrificados, deram sangue físico pela propagação do evangelho. Foram os primeiros mártires. Na sequência, nós temos, e Atos dos Apóstolos nos mostram, os seguidores dos discípulos, que alguns foram martirizados. Temos o exemplo de Estevão, por exemplo. Mais à frente, com a perseguição intensificada pelo Império Romano, nós vamos ter os mártires sendo levados, infelizmente, às festas comuns dos romanos, sendo muitas vezes colocados como tochas vivas, envoltos em betume, para iluminar os caminhos das carruagens nobres, e outros devorados pelas feras. Esse caminho, desde os apóstolos até os dias de hoje, só acontece quando nós, de fato, entendermos o que Deus quer de nós. Esse entendimento é muitíssimo particularizado. Nós não podemos querer ser mártir. Ou é ou não é.
E aí, esse caminho de entrega, que foi capaz, como você disse, né, Tiago, de fazê-los caminhar até o sacrifício, é, um reconhecimento íntimo da existência de Deus, das suas leis, do que nos espera no mundo maior. Não estou dizendo fé, estou dizendo certeza. Melhor, não estou dizendo crença, estou dizendo certeza, que é efetivamente a fé robusta. Essa certeza, às vezes, nós precisamos, com toda ou qualquer virtude, Tiago, levar algumas encarnações para que a gente possa adquiri-la. Agora, o que eles nos trazem de legado, todos esses mártires? Exemplos. Nós precisamos de exemplos. Por quê? Como erramos mais, saímos do caminho do amor, somos todos que estamos na Terra, porque quem não está mais na Terra, livre do processo das reencarnações, já conseguiu. Nós somos os alunos repetentes, né? Somos aqueles que estamos ainda nas séries regulares da escola formal, repetindo de ano. Nós precisamos de exemplos. E esses exemplos vêm quando nós vemos essas criaturas se vencendo, fortes, resistentes ao mal. Quando Jesus coloca em a oração dominical, livrai-nos das tentações, é porque não é fácil. O tempo todo somos expostos a determinados caminhos de queda que precisamos resistir. E esses exemplos dos mártires nos dão força para isso. Muitas das religiões instituídas chegaram a colocá-los nos altares, né, para poder servir. O altar, a própria palavra já diz, né? É o lugar mais alto. Então, é colocado ali para saber, olha, esse aqui foi um mártir, esse aqui se sacrificou, esse aqui abriu mão da sua vida. Nós não precisamos dos ícones, mas precisamos conhecer, precisamos saber, precisamos entender a vida dos mártires, né? Para que a gente possa ter essa força do exemplo em nossas vidas. Exemplo de vivência. Não é exemplo de discurso, que esse é a palavra, né? O vento leva. É exemplo de vivência. E nós não podemos deixar de tê-los. Temos no Espiritismo, temos Francisco Cândido Xavier, abriu mão de uma vida pessoal, abriu mão do casamento, que ele disse que gostaria de ter casado, né? Abriu mão de ter filhos, por um propósito. É igual ou maior àqueles que foram para os circos romanos? Isso nós não temos como saber, porque o caminho é individual. Mas nos serve de exemplo? A mim serve. Temos isso também em outras religiões e em outros cultos. Muito bem, Alexandre. Uma última questão é: qual o objetivo da dor? E como nós podemos encontrar consolo no Espiritismo para a nossa dor? A dor, como nós chegamos a comentar, é esse despertador. Eu gosto muito de falar isso, que a dor é um despertador. Porque a dor aparece com uma purgação de um passado de erros. Dor e sofrimento. A dor é física, o sofrimento é psicológico, psíquico. Então, a gente precisa entender que isso não vem por um acaso. Eu lembro de meu avô que dizia que a dor não dá em poste, né? Não dá em árvore, só dá na gente. E é fato, era um ditado popular, mas é fato. Dá na gente por quê? Porque a gente precisa crescer, precisa melhorar. E aí, a solução é entender aonde precisamos. Por isso que a Joana de Ângeles fala muito no autoconhecimento e no autoaprimoramento, na questão de nós nos reconstruirmos. Porque eu preciso saber aonde que eu estou errando. Não dá para disfarçar, não dá para jogar para debaixo do tapete. A gente tem que perceber assim, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo. Eu tenho isso de bom, isso eu preciso conservar. Então, a dor ela é vencida nessa constância
de construção do homem novo. No momento que a gente passa pela dor, precisamos ter resignação, porque a ela acompanha o estado de revolta e impaciência, que é natural, né? Aquele primeiro impacto, quem está com dor vai procurar um remédio, vai querer solução, vai querer uma conversa, vai querer uma cirurgia, né? Vai querer algum recurso que ajude. Ok, isso é natural. Mas a compreensão vai nos fazer, logo de imediato, lançar luz sobre esses sentimentos negativistas e entender que aquilo ali teve início, terá fim. O fim, às vezes, pode ser o desencarne, não tem jeito, mas terá um fim, e ela vem no tempo certo para a gente, para a nossa compreensão, para a nossa necessidade. Não sofremos um segundo, milésimo segundo a mais do que precisamos, porque senão seria injustiça. Mas também não sofremos um segundo, milésimo segundo a menos do que precisamos, porque também seria privilégio. Então, como a lei divina caminha nessa justiça, nós precisamos compreender a dor como algo necessário. Agora, o que dá para fazer quando que o Espiritismo pode nos oferecer? O Espiritismo pode nos oferecer, primeiro, o recurso da prece. Vai nos ajudar em qualquer momento de desequilíbrio, e a dor e o sofrimento é um momento de desequilíbrio. Qualquer momento de desequilíbrio. Então, oração, prece. Eu posso pedir o que preciso. Não significa que vai me ser dado, mas eu posso pedir o que eu preciso. Então, eu tenho joanete. Quem tem joanete sabe o que é isso. Joanete é uma coisa... Só pessoas antigas como eu têm joanete. Mas joanete dói muito. Eu posso pedir para curar o meu joanete. É um direito meu. Agora, se vai curar, aí é outra questão. Ao mesmo tempo, o Espiritismo oferece fluidoterapia, água fluidificada, passes, mentalizações, trabalhos de passes de cura, com médios específicos de cura, para que nós possamos absorver fluidos, energias, para melhorarmos o estado de ser. Agora, também, tudo chegará à conta das nossas necessidades, no volume da nossa compreensão, porque senão os espíritos estariam fazendo um desserviço à lei, que é nos trazendo, nos livrando de um sofrimento. Não, mas eu conheço pessoas que foram lá, tomaram a aguinha fluidificada, o passe, e melhoraram. Melhoraram por quê? Porque podiam melhorar. Estava dentro da possibilidade daquela pessoa naquele momento. Ou tinham tarefas a cumprir, ou estavam prontos já para se livrar daquele processo. Porque existe uma fala muitíssimo interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não saberia localizar exatamente aonde, mas que diz o seguinte, que a nós sempre cabe misericórdia. Por quê? Só sabe o limite do sofrimento Deus e os seus emissários. Então a gente vai ter que sempre estar trabalhando para o melhor, em nós e no outro. Também já ouvi uma coisa muito curiosa, sabe, Tiago? Uma pessoa que era espírita, até ela diz assim, não, tem pessoas que eu não ajudo porque eu sei que elas precisam sofrer ainda mais. Isso é um equívoco, porque a gente não sabe, né? Não está em nossas mãos descobrir isso, nem para nós, nem para o outro. Então o Espiritismo nos oferece esses caminhos de alívio, né? O passe, a água fluidificada, a prece, e lembra-nos sempre, só a reforma íntima nos libertará completamente. Saúde só do Espírito Santo, ou do Santo Espírito. Santo é saudável, o radical é saudável. Então, saudável quando a gente for espiritualmente saudável. Acho que é isso. Alexandre, querido, meu amigo, muitíssimo obrigado por estar conosco, ter feito um sacrifício, estar aqui conosco. E deixo esses minutinhos para suas considerações finais, por favor. A certeza, meus irmãos, especialmente, de que nós não estamos sós,
que Deus é sempre por nós, que Jesus ainda hoje trabalha pelo nosso planeta, não foi substituído, não tem ninguém no lugar dele, é Ele mesmo, o nosso pastor. Há certeza de que os bons espíritos, seus mandatários, estão conosco o tempo todo, nos faz fortalecer, porque daí vem a ideia de que nós podemos. Nós somos potências divinas. Deus colocou em nós, conforme informa-nos os Espíritos, a semente da perfectibilidade. Nós seremos perfeitos um dia. Não sei quanto tempo chegaremos àquela proposta do Espírito saudável. Para mim, estou colocando aí uns 3.000 anos, mas cada um dá o tempo da matéria que lhe achar melhor. Muita alegria de estar com vocês. Saudação fraternal, que nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva de bênçãos. Isso aí. Meus amigos, minhas amigas, uma boa para nós, muita paz e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A humanidade vem atravessando muitos desafios: fome, guerras, emergência climática e pandemias. Por outro lado, ela tem logrado muitas conquistas. A astronomia lançou suas lentes para regiões mais recuadas do cosmos. A medicina desenvolveu recursos terapêuticos nunca antes imaginados. As comunicações encurtaram distâncias e aproximaram culturas e povos. Eis que a lei do progresso se impõe, apresentando novas oportunidades de evolução e crescimento. Grandes transformações acontecem no seio da nossa civilização. Mas para onde caminhamos? E o Espiritismo? O que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Contemporaneidade, o Espiritismo e os problemas atuais, no 4º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.